Lógica 101. Feministas descobrindo por que ganham menos. Eu acho que a WNBA não é tão promovida quanto a NBA é, porque elas são mulheres. Se eles fazem o mesmo trabalho, a mesma coisa, eles deveriam ter o mesmo pagamento. Não importa. Trabalhar mais duro pelo dinheiro se quiserem isso. Num lugar que tenha diferença grande de salário. Lógica 101, tentando se adaptar ao mundo mimimista. Nossa, véi! Oi, vocês sabem que eu, Lógica 101, sou mimimisto nato, né? E como um mimimisto nato, eu não gosto de várias coisas. A começar pela cólica. Se eu pego a cólica na rua, agora é só esperar. Mas outra das coisas que eu não gosto, não suporto, é a diferença salarial entre homens e mulheres. Que meio que não faz sentido, né? Ou será que faz? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Quem é a atriz mais famosa que você consegue pensar agora? Atriz? É. Drew Barrymore. Ok, se a Drew Barrymore tivesse num filme com um coadjuvante masculino que ninguém nunca ouviu falar, você acha que seria justo dar o mesmo pagamento pros dois? Não. Por que não? Porque ele não é conhecido como ela e porque ele não trabalhou tanto pra ser famoso. E também porque ele é um homem, né? Mulher recebendo menos dinheiro que homem, não, injustiça, ruim. Agora, mulher recebendo mais do que homem, aí tá tudo bem. Ok, então se a Drew é a estrela, ela vai trazer mais gente pro cinema do que o coadjuvante. Isso. Isso é o que se chama de poder da estrela. Agora, como isso é diferente da disparidade salarial por gênero? Nossa, essa é bem complexa. Você tá falando tipo mulher ou Não, tipo, na WNBA, eles têm reclamado que não recebem tanto quanto a NBA e eles não geram tanta receita, então não é a mesma coisa? Eu acho que a WNBA não é tão promovida quanto a NBA é, porque elas são mulheres. Com Apelo pro vitimismo. certeza, mano. A Liga Feminina. Cara, é impressionante como todo argumento feminista apela pro vitimismo. Tipo, ai, a gente é tão coitadinha. De basquete não é super popular só porque não fazem muita propaganda disso. Senão, com certeza seria. Não é. E eles não fazem... Atenção! Não fazem propaganda disso porque elas são mulheres, entendeu? Elas são mulheres. Aí eles não fazem muita propaganda por elas serem mulheres. É porque o nível é ridículo. Porque não fazem muita propaganda disso. Senão, com certeza seria. Não é porque o nível é ridiculamente Literalmente machismo. baixo e porque as próprias minas não assistem essa Eu merda. também nem sabia que existia isso. Certo, mas então o coadjuvante desconhecido também não seria pouco promovido? Eu acho que sim. Então isso é comparável? Talvez, claro. Não seria mais uma situação de performance do que discriminação? Eu não sei, tipo, você me pegou desprevenida. Eu não sei. Não tem como saber. Eu ainda Quem que tá fazendo a dublagem dessa mulher? É o editor do Lógica? acho que é porque elas não têm propaganda o suficiente. Concordo com Véi, qualquer que seja o salário desse cara não é o suficiente, viu? Que elas não têm propaganda o suficiente. Concordo com você nessa daí, mas eu acho que se eles fazem o mesmo trabalho, a mesma coisa, eles deveriam ter o mesmo pagamento. Não importa. É verdade. Neymar joga futebol. Eu jogo futebol. Por que eu não tô recebendo milhões? Ok, mas seguindo essa lógica então, por que alguém contrataria um astro pro filme? Eu acho... Qual seria o benefício de ter uma celebridade no seu filme se ela não fosse atrair mais pessoas pra tela do cinema? Eu acho que... Isso faz sentido, Quero mas... dizer, os dois têm o mesmo trabalho, mas eles não têm valores diferentes pro projeto? Mas eu acho que... você tá certo, Então sabe? o pagamento Sabe, deles olha, não eu devia sinto- refletir esse valor que eles trazem pro filme? Isso, eu concordo com você. Eu sinto que depende do papel que você desempenha. Isso não acaba de descomprovar por completo a disparidade salarial? Ok. Neuron Activation. Não é que agora que eu parei pra pensar Desbloqueou um neurônio ali na cabeça delas. só um pouquinho, eu percebi que a ideia Caraca. de alguém receber um salário maior que o teu simplesmente pelo fato de ele ter um pau no meio das pernas é meio ridícula. Caraca, como é que eu não tinha percebido isso antes? Os dois atores estão praticamente desempenhando o mesmo trabalho.
Mas a diferença é que um deles tem valor porque é uma celebridade, outro é desconhecido. E você tá falando do basquete, né? O que eu tô dizendo é que se tratando de basquete, certo? Muitas mulheres dizem que a WNBA deveria receber a mesma coisa que a NBA. E deveriam, mas... sim. É isso aí, mano. Elas deveriam... É que nem o pessoal que diz que a Marta devia ganhar o mesmo que o Neymar, sendo que o Neymar é assim e a Marta é assim, tá ligado? Em popularidade e em tudo. Por quê? Não sei. Vou ver e te aviso. Mas eles não geram Só por ela ser mulher, ela devia, tipo, ganhar o mesmo. Mas ela não é igual ele. a mesma receita. Não seria... Se fosse, beleza, né? Até porque tem muita mulher por aí. Na real, não sei. Gente, será que tem alguma mulher que ganha mais do que o Neymar? Deve ter, né? Talvez não tenha muitas, mas deve existir. Mesma E ela deve fazer alguma coisa muito específica. coisa da analogia que eu fiz sobre a atriz famosa receber mais do que o ator desconhecido? Em alguns aspectos sim, mas eu ainda diria que falta publicidade sobre elas. Com certeza, coloca 1 milhão de propagandas, mano. Não tô falando de futebol, no caso, né? Tô falando de, tipo, outras áreas mesmo. Não da Liga Feminina de Basquete nos Estados Unidos. Você vai ver, cara, vai explodir do nada. Todo mundo vai começar a assistir. Os tiozão aqui que assistem basquete masculino vão parar na hora, mano, e vão começar a assistir o basquete feminino. As únicas pessoas que não vão querer assistir o basquete feminino são as que já não assistem. As mimimis. E com todo respeito, se você olhar pra Nike ou olhar pra Adidas, quem nós vemos lá? Tipo, vemos normalmente homens, atletas masculinos. Eu tava fazendo uma pose modelo. Mas você anunciar mais alguma coisa não significa que vai fazer mais sucesso. Quer dizer, tem muitos negócios que Não é a Rihanna, que é a mulher mais rica do mundo? falham assim. Cara, o Neymar jamais conseguiria fazer o que a Rihanna faz. Mas tem muitos que conseguem, e é por meio de propaganda. Ela realmente acha, mano, que o pessoal não assiste esporte feminino só porque não tem propaganda na TV. Quer dizer, não tem muita propaganda na TV, porque já... Ela disse isso? Peraí, deixa eu ver que eu tava atrapalhando. Vemos normalmente, se você... querer assistir o basquete feminino são as que já não assistem. As mimimis. E com todo respeito, se você olhar pra Nike ou olhar pra Adidas, quem nós vemos lá? Vemos normalmente homens, atletas masculinos. Eu tava fazendo uma pose modelo. Mas você anunciar mais alguma coisa não significa que vai fazer mais sucesso. Quer dizer, tem muitos negócios que falham assim. Mas tem muitos que conseguem, e é por meio de propaganda. Ela realmente acha, mano, que o pessoal não assiste esporte feminino só porque não tem propaganda na TV. Quer dizer, não tem muita propaganda na TV, não porque faz já sentido tem nenhum. propaganda dessa merda e o pessoal continua não assistindo. Mas calma que fica pior. Aqui uma atuação requer que você atue, não é? Que você coloque esforço nisso, que você leia o script, não é? Leia o script, que você faça essas coisas todas que a NBA não vai fazer. Eles não tem que fazer isso, eles só praticam e fazem aquelas coisas lá. Não pode comparar os dois, não dá pra comparar os dois, né? Não, com certeza, isso daí não faz sentido, porque quando você tá atuando, você tem que ler um script ali, né? Você precisa ler as falas, e quando você tá jogando basquete, você não precisa ler nada. Então é diferente. Eu só tô falando que... Não quesito de pagamento. Bem, eu só tô falando que, como eu disse, os dois treinam, fazem praticamente o mesmo tipo de trabalho. Quer dizer, no caso do ator e da atriz, os dois praticamente fazem a mesma coisa. Eles não deveriam receber a mesma coisa? Eu não sei. Eu só tô fora falando que- disso. Ok. Próxima Ih, ficou sem argumento. Finalmente uma mimimista honesta, mano, que fala, eu não sei. Afinal de contas, ela é uma mimimista. O que ela sabe fazer? Lavar a louça? Ficaria surpreso. Isso Nem isso. daí só as minas based sabem. Tipo essas daí. Eu não acho que seja baseado em discriminação. Eu acho que depende do tempo que você tá trabalhando, de como você é bom na sua técnica, quanto você é no geral no trabalho. Eu acho que é o que importa. Você acha que os atores que ganham mais em Hollywood deveriam ter o dinheiro distribuído pra poder ajudar os atores com dificuldade? Não, os atores com dificuldade têm que trabalhar mais duro pelo dinheiro se quiserem isso. Nossa, como assim, Nossa, mano? based, tá? Que ideia mais ista essa daí, mano, de você ter que trabalhar duro pelo que você quer. Isso aí tá errado, com certeza eles deveriam distribuir todo o dinheiro igualmente entre as pessoas.
Ok. Mimimistas vão chamar de pick-me e de marmita de incel por essa opinião. Mas você não acha engraçado como muitos atores de Hollywood costumam falar de, tipo, socialismo? É, pois é. Tudo bem, então, como você resolveria essa disparidade? Não tem essa de disparidade, é papo furado. Nossa senhora, olha como o patriarcado fez uma lavagem cerebral na cabeça dessas minas. Elas não sabem que elas estão sendo oprimidas. Elas acham que homens ganham mais do que mulheres no geral por causa da profissão que eles escolhem, por causa do tempo de trabalho que eles têm, por causa que eles pedem aumento, por quantas horas eles trabalham, por quantas horas extras mais eles fazem. E não só porque eles têm um pau no meio das pernas. Que bando de iludidas. O pior que é real, né? A maioria dos homens escolhem profissões que dão muito mais dinheiro do que a profissão que mulheres escolhem. O quê? Você aí de casa não acha que essas minas são iludidas e sim que elas são basic? Então isso significa que você faz parte do problema e já devia estar inscrito no canal. Porque um dia se viu não acreditar que alguém recebe mais só porque tem um pau no meio das pernas. Ah, para, né? Tem tido muito ceticismo sobre a disparidade de pagamento por gênero, mesmo A Sidney Sweeney trabalhou duro até ganhar destaque. Bastante. o salário pelo mesmo trabalho. Você acredita que essa disparidade tem a ver com sexismo ou produtividade? Eu acho que é ceticismo. Ok. Eu acho que homem recebe mais, E por que eles são? Porque eles têm um pau no meio das pernas. Tem que ter relação com produtividade. Pode me dar um exemplo de um lugar que tenha diferença grande de salário entre homens e mulheres? No porco? Pior que eles não tá errado. Ou será que tá? No final das contas, as minas ainda produzem Tá errado? mais do que os caras, né? Eu sei não. Atores e atrizes. Ah, é? Atores e atrizes estão no mesmo filme, Isso. fazem as mesmas coisas. Sim, mas e tem vários filmes que várias atrizes recebem bem mais do que os atores. E aí, tá errado a mulher receber mais do que o homem, hein? E se existe essa disparidade, então por que companhias não contratam só mulheres que são mais baratas que homens? Porque companhias podem ser sexistas? Esse é o ponto. Isso existe, é um problema. Meu Deus. Com certeza, se você é dono de uma companhia, cara, você vai pensar, cara, será que eu salvo Isso me fez lembrar daquela mulher que abriu uma empresa e só contratou mulheres e foi à falência. de 20 a 30%, que é o que as minas fazem a menos do que os homens? Ou será que eu contrato homens e pago mais caro pra eles porque eles têm um pau? Economizar 30% na folha de pagamento. A gente escolhe onde ganha mais, porque pra dar uma boa vida pra esposa e pros filhos custa caro. Real, mano. Senão todos os homens viviam numa garagem com churrasqueira e carro velho. Exatamente, mano. Terem Bem pessoas dito. com pau trabalhando aqui. E aparentemente essa daí é uma decisão muito difícil, porque todos os empresários malvadões capitalistas do mundo preferem a segunda opção. E gastam 30% a mais todo mês só porque eles são istas. Afinal de contas, essa daí é a resposta pra tudo, né? E por que uma empresa ia contratar um homem se contratar mulher fosse muito mais barato? Quer saber? Essa é uma boa pergunta, peraí. Eles provavelmente deveriam, Quer dizer que se as mulheres fazem o mesmo trabalho muito mais barato, não faria sentido pra qualquer empresa contratar só mulheres? Com certeza, se as mulheres recebessem mesmo menos, tipo, mesmo que fosse a diferença de 70 centavos pra $1, eu acho que a empresa acharia um bom negócio nisso, né? Real, mano. Então tem uma disparidade de salário ou de recebimento? Eu acho que é de recebimento, Com certeza, isso daqui já foi E o que as empresas fazem é pagar muito bem pra ter uma pessoa muito capacitada fazendo um trabalho que eles querem na empresa. provado várias vezes, não existe diferença salarial. Vários países, incluindo o Brasil, já têm leis que proíbem o empregador de pagar mais para um homem do que para uma mulher exercendo exatamente a mesma função. Mas essa pesquisa idiota que fizeram sobre a diferença salarial simplesmente pega o total de dinheiro que os homens fazem e o total de dinheiro que as mulheres fazem e compara, não levando em consideração as posições de trabalho, não levando em consideração quantas horas cada um trabalha, não Nossa, velho, é muito mau caratismo. levando em consideração quanto tempo faz que a pessoa tá na empresa, não levando em consideração se a pessoa pede aumento ou não. Enfim, outra merda mimimista, né? Se no geral o homem ganha mais do que a mulher, não poderia ser porque os homens normalmente escolhem empregos mais insalubres, com cargas horárias maiores e por isso salários maiores? Isso é fato. Eu sou caminhoneiro, por exemplo, e eu não vejo...
tantas mulheres caminhoneiras quanto eu vejo homens caminhoneiros. É um trabalho perigoso, é uma jornada longa de trabalho. Não. Mas existem mulheres caminhoneiras, sabia? Existem. É tipo 1 a cada 10? Mas elas existem. Vai, mana. Mulheres não costumam escolher áreas como da criação ou da educação, ao invés de ciências gerais ou até de caboqueiras, por exemplo? Mas... Isso não refletiria no pagamento, por exemplo? Mulher gosta de trabalhar com gente, homem gosta de trabalhar com coisa. Isso daí é construção social, mano. Isso daí as minas são obrigadas aí pra essas áreas aí. Confia. Já é ilegal discriminar o salário com base no gênero de uma pessoa. Será que essas áreas são mais desvalorizadas por terem grande quantidade de mulheres nelas? Então por que não tem mais mulheres movendo ações contra seus ambientes de trabalho, se esse é o caso? Eu diria que é porque é mais fácil só arrumar outro emprego. Quer dizer, eu adoraria dizer aqui pra você que nós vamos lutar por isso, e a gente luta, mas pelo tempo que dura um processo, é melhor arrumar outro emprego. E pra mim é insano como em nenhum momento passa pela cabeça dela, tipo, será que isso daí de diferença salarial é real mesmo? Não, precisa ser verdade, mano. As mimimistas falaram, então tá certo. Mas as pessoas não processam por discriminação o tempo todo? Mas eu sinto que é muito mais difícil, não é? De você simplesmente ir e processar seu trabalho por uma coisa que aconteceu, sabendo que tem que pagar várias taxas legais, tem a possibilidade de não ganhar o processo, mesmo que você tenha sofrido a discriminação. E mesmo que você ganhe, né? E se ganhar, você ainda tem que pagar advogado, pagar funcionários. Sim, faz sentido demais, mano. Menos da Kate, ela odeia pessoas. Eu só gosto de vocês. Só processa por qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, mas não por receber menos, né? Não pela diferença salarial. Será que é porque talvez isso daí só não seja verdade, não seja tão recorrente quanto vocês pensam que é? Só talvez. Mas mesmo uma ação trabalhista, por exemplo, se acontecesse com tanta frequência, você veria sobre isso. Você veria empresas sendo processadas o tempo todo. Você acharia, mas ao mesmo tempo eu não acho que muita gente iria desperdiçar o tempo pra processar uma companhia sabendo que tem que pagar um monte de taxa, tem repercussões e tudo mais. E eu também acho que não é tão falado assim no ambiente de trabalho, né? Tem esse estigma grande sobre discutir o seu pagamento com seu colega, porque e se você ganhar mais que ele... Nossa, mas assim, se realmente é um problema, então você tá correndo atrás dos seus direitos. Não adianta querer deixar pra lá se é um problema de fato e depois de queimar sutiã na rua. Vai ficar tipo, ei, por que você tá ganhando mais É um argumento tão burro do que eu e... Não é uma coisa que a gente costuma falar no trabalho, tipo, ei, eu faço tanto dinheiro por ano. Não é uma coisa que a gente fala, no geral, não é uma coisa que vem na Você conseguiria me indicar qualquer tipo de serviço em que o salário masculino e feminino é diferente? Eu posso. As modelos mulheres recebem muito mais do que os modelos homens. E tá tudo bem, é porque elas trazem mais audiência, porque elas vendem o melhor produto. Isso daí não é discriminação por gênero. É só como o mundo funciona. Não, assim, de cabeça eu não consigo falar. Eu consigo. Atores, no geral, eles ganham muito dinheiro, mas... homens ganham mais. E tá tudo bem, tem várias atrizes que atuam em filmes como protagonista e elas vão receber muito mais do que os homens no filme. Isso não é um problema, isso só é um problema quando você já teve sua mente destruída por esse movimento idiota que é o movimento mimimista, que faz você enxergar tudo pela visão de homens versus mulheres. Porque nós temos algumas indústrias dominadas por homens e outras por mulheres. Eu não sei, cara. E por que tem mais prostitutas mulheres e strippers do que homens? E o que isso diz sobre nossa sociedade? Que o sexo vende e que o corpo feminino é mais prazeroso de se olhar do que do homem? Por que será que tem mais fruta mulher? Por que será? Será que tem algo a ver com oferta e demanda? Deve ser só ismo mesmo instituído pela sociedade patriarcal burguesa. Se o homem não objetificasse a mulher, você acha que o sexo venderia ainda? Não. E é por isso que eu não reclamo. Se eu não fosse objetificado, eu não ia receber dinheiro. Eu ganho assim. Beleza?
Ai, cara, que triste, mano. A gente tá chegando num ponto que as frutas, mano, as profissionais do sexo estão mais próximas da realidade do que uma pessoa normal, uma mimimista. É assim que as pessoas veem mulheres. Ok, os então, normes. por que então que os homens não reclamam que as mulheres prostitutas ganham Os normes que não usam o cérebro, que não pensam. mais do que os homens? Olha, É como a gente disse e sempre vai dizer nesse canal, o movimento mimimista não luta por igualdade, lutam por privilégios. Na hora de lutar por idades iguais na aposentadoria, não. A gente Porque será que tem mais OF de mulher do que de homem? Oferta e demanda? tá na vantagem, mano, nem fala disso. E se falarem, fala que não. Homens podem fazer mais que mulheres em certos aspectos, e mulheres são melhores que homens em certos aspectos. Então, se o homem tá fazendo Só mais do que eu, é porque ele tá fazendo um trabalho que eu não conseguiria. Então podemos concordar que homens e mulheres são diferentes? É isso aí. Falando pra vocês que isso daqui tá ficando estranho, cara. As frutas, mano, estão Caraca, mais mano. base do que as mimimistas que não são frutas assumidas. Quando alguém diz que isso é um trabalho para um homem, o que isso significa? Eu acho que pela sociedade quer dizer trabalho mais pesado, mais de macho, de acordo com a sociedade, né? Ok, e o que seria um trabalho de mulher? O trabalho de uma mulher é ser o que ela quiser ser. Quer dizer, Nossa, O mas- mesmo também não valeria para um homem? Ser o que ele quiser? nesse aspecto acho que é. É, mas por um acaso, mano, por sorte do destino, os homens sempre acabam fazendo os trabalhos mais braçais, os trabalhos mais perigosos, os trabalhos mais nojentos, O homem sempre acaba tendo que fazer o que ele tem que fazer. insalubres e perigosos. Mas confia, né? Igualdade, homens e mulheres são iguais. Mas será que são mesmo? Você preferiria um trabalho com status elevado, sem pagamento, ou limpar esgotos por $100 mil por ano? Eu tenho dificuldades com o cheiro de cocô. Então eu trabalho com alto status porque, pensa bem, ele devia vir com incentivos, né? Tem prós e contras dos dois, mas pra te dar uma resposta direta, eu preferiria o trabalho de alto status sem pagamento, porque se for mesmo de alto status, eu posso ser patrocinada por grandes empresas, alguma companhia, e continuar fazendo isso, fazer meu trabalho, ganhar dinheiro, pagamento, fazer mais com essa plataforma. Mas confia, galera. Meu trabalho, ganhar dinheiro, pagamento, fazer mais com essa plataforma. Continuar plataforma? fazendo isso, fazer por grandes empresas, alguma companhia, e continuar fazendo isso, fazer meu trabalho, ganhar dinheiro, pagamento, fazer mais com essa plataforma. Mas confia, galera, confia. Não tem trabalho de homem, não tem trabalho de mulher. Os caras com certeza também vão escolher o trabalho limpinho, sem salário nenhum, com certeza. Eu limpo os esgotos pelo 100k, mano, não precisa nem repetir. Eu limpo os esgotos na hora, mano, sem dúvida. Por quê? Mais dinheiro, né? Limpar os esgotos? Eu tava pensando aqui, não, eu limpo os esgotos por 100 mil no ano, numa boa. Ou limpar os esgotos por $100 mil no ano. meu Deus. Eu gostaria da primeira, por favor. Ok, isso não explicaria porque você receberia menos, então? Sim. Porque você não quer... Explicaria. Porque eu não quero fazer isso, não. Você não quer fazer trabalhos sujos e perigosos. Não. Então isso poderia explicar por que algumas mulheres recebem menos que homem? Poderia. Então isso é baseado em discriminação ou baseado em escolha? Escolha. E eu não sei se eu fico feliz. Se um homem e uma mulher trabalhassem limpando esgoto, qual deles deveria ganhar mais, gente? A mulher por se colocar nessa situação ou o homem por já estar acostumado e ter experiência? Discriminação ou baseado em escolha? Escolha. E eu não sei se eu fico Ou eles deviam ganhar a mesma coisa? Ou a mulher devia ganhar menos? feliz e rio com isso daqui, ou se eu fico angustiado porque a amiga dela tá se segurando o vídeo todo porque ela quer dizer alguma coisa, mano. Ela não aceita o fato de A mimimista, ela vai dizer que a mulher merece ganhar mais. que homens são melhores em umas coisas, mulheres são melhores em outras coisas, Porque ela é mulher fazendo um serviço masculino. e ambos se complementam.
Não, na cabeça dela, todos nós homens temos que fazer duas coisas. A primeira sendo deixar o like nesse vídeo e se inscrever Com no canal. certeza. E a segunda é checar se você tem um pau no meio das pernas. E se você tiver, vai pedir um aumento pro seu chefe agora. Eu vou fazer isso agora. Ô chefe, tu tem que me dar um aumento, cara. Eu descobri que eu tenho um pau no meio das pernas aqui. Fui demitido. Muito bom. O pessoal do YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o comentário de vocês. Usem os seus pontos de hype e o link do Lógica tá aqui na descrição, tá bom?